A parte da indústria de fundos, né, o core, né, de quando você vai fazer um trade, chama-se estatística. Né? A estatística é uma coisa presente dentro de um fundo que resolve, de repente, fazer algumas operação ou tática ou estrutural, né? Para quem não sabe, operação tática dentro da visão institucional são operações de mais curto prazo e operações estruturais são operações mais de longo prazo, onde você, de repente, está montando uma posição, olhando qual que vai ser, de repente, o ciclo de alta de juros do Banco Central, um ciclo de corte. Então, você começa a montar essas operações mais estruturais de longo prazo. E aí, o que a gente percebeu, né? Eu, particularmente, percebi quando eu fui trabalhar dentro do mundo institucional. Quando você tem, né, uma estatística, né, então você tem lá as suas operações, e você tem umas estatísticas, vamos supor, de 80%, 70%, 60%, né, de que essas operações dão certo, né, você tem que fazer todas essas operações. Tá? Porque quando você trabalha num institucional, o que você é treinado? Você é treinado para eliminar os trades perdedores rápido e os trades que de repente encaixou, você vai administrando ele, tentando alongar o mais possível, tentando trazer para dentro do retorno do fundo um payoff que justifique você ter tomado aquele risco. Tá? Então, nenhuma operação, né, dentro da estatística vai te dar ali, principalmente quando a gente fala de renda variável, uma projeção de acerto de 100%. Não, né? não existe. Para um fundo, uma operação que de repente, né, uma estatística que de repente te joga para uma margem de acerto de 70%, é uma operação muito boa. Legal. Né? Só que se, por exemplo, imagina um analista, então. Se você tem um analista que, na vida dele, ele mostrou para você que ele é extremamente ganhador. Né? Só que esse cara, ele não te dá e não tem a garantia de que vai acertar todos os trades. Aquela próxima operação não é certeza. Cara, isso é uma coisa que tem que estar viva na cabeça do day trader. Meu irmão, que cuida mais um pouco do lado emocional, até pode falar disso. Então, eu automaticamente, né, quando eu assumo que na maior parte dos meus trades vai ter trade que não vai encaixar, né, eu sei que esses trades que não vão encaixar, eles têm que ser eliminados rápido. Né? Por quê? O que encaixar vai me pagar todos esses trades que encaixaram. Então, o que a gente falava, né? Até quando a gente lidava com alguns traders que tentava filtrar o que a gente passava. Cara, é um conjunto, é uma estatística. Né? Se eu dou 100 calls e acertar 70, e desses 70 eu fazer um payoff, né, de 3-1, tá? Ele vai compensar em muito todos os outros 30% que a gente errou. No verde, né? Então, assim, mira nisso, né? Legal. Só que quando a gente passa isso, né, às vezes até numa mentoria, né, num trabalho individualizado, é difícil, porque o que eles querem? Eles querem pegar daqueles 70% que você tem de acerto e transformar para eles em 100% de acerto. Né? E isso é muito complicado, porque o próprio nome já diz, né, é renda variável. E quando a gente assume risco em renda variável, a única certeza que a gente tem é que a gente vai perder. Sim. A certeza é essa. Esse é o controle que a gente tem, né? O quanto perder, né? Porque, exatamente. Agora, o que está sob o seu controle? O quanto você pode perder. Isso, o resto você não... O resto você não domina. O resto você não domina. O que você faz é você administra. Né? Então, quem tá, às vezes me acompanha ali na sala ao vivo, no canal da Nova Futura, muitas vezes o cara fica até nervoso, porque às vezes eu tô num trade que tá andando, sei lá, 30 pontos no dólar e eu não zero. Né? Mas porque eu tento esmagar aquele trade, tentar levar ele o máximo que dá. Porque eu sei que aquele trade, se ele, por exemplo, passar de 30, for para 40, 50, 60, 70 pontos positivo, ele vai me pagar aqueles absurdo, 4 stop que eu tomei de 5 pontos. Sim. O problema é que a maioria das vezes as pessoas tentam, né, consertar um stop de 20 pontos fazendo 4 trades de 5 pontos. E assim, a gente sabe que a probabilidade de um trade dar errado hoje, ela é muito maior do que dar certo. Quando a gente tem, quando a gente fala de mercado futuro, existe alguns momentos do dia onde a probabilidade ela joga a seu favor. Então, assim, em alguns momentos do dia você vai ter uma probabilidade de ter uma visão de 60% em 70% de ver o direcional do trade. Legal. Só que se você, num momento onde está 50-50, a probabilidade do trade dar errado é 50-50, você ficar se matando nessa probabilidade, Você já chega quando vier você enxergar o mercado
E realmente, a hora de você entrar, você não vai conseguir A participar. gente fala muito isso aqui, né, cara? Que é o queimar cartucho, né? A gente fala em outros termos, que é a galera fica girando, se machuca até psicologicamente, né? Porque o cara fica tomando stop, não é legal, né? Você fica, toma stop, toma stop, toma stop. Pô, aí beleza, abre lá, vamos dar um exemplo. Abre o down, vai lá, puxa pra cima, dá um rompimento falso. Agora esse é o creme de la creme. Cara, aí o cara já não consegue fazer. Por quê? Já tá totalmente abalado. Então, acho que uma das coisas que você tocou também que eu tava pensando aqui é o seguinte: a pessoa não tem essa percepção de que quando você abre um trade, cara, não depende de você se vai dar certo ou não, é do mercado. E o que você controla é o stop. Então, pode vir um trader do outro lado do mundo, tava tudo lindo, maravilhoso, alinhou os planetas, o signo ascendente caiu ali o fluxo, o gráfico mágico para dar certo. Cara, vem uma boletada X contra a sua posição, acabou. Você não tem. Então, assim, a aceitação disso, acho que fez eu falar, cara, realmente eu não tenho controle algum. Então, já que você não tem controle, abra a sua posição onde você acha que é mais provável e, cara, e aceite o stop se ele vier. Entendeu? É que por trás até mesmo dessa... a característica principal do mercado é a imprevisibilidade. Sim. Né? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa deixar claro. E eu vejo muitos, até estudando o comportamento, vários artigos falando que o maior medo do ser humano é a morte, Sim. que o maior medo é falar em público. E quando você vai estudar um pouquinho mais a estrutura da psique, né? Porque quando a gente fala em mente, quando a gente fala em psique, não é uma estrutura que tá na mente, né? Não é algo que você abre a mente e você vai lá e fala, ó, tá aqui, ó, é Pega aqui esse que tá sua botãozinho, mente. arrasta pra direita e você Não, corrige. Não é, assim. é algo que tá fora da mente, né? Então já começa aí uma estrutura que você fala assim, cara, como é que eu tenho uma estrutura psique que não tá na mente, tá fora, né? Então, Essa dualidade, né? Digamos assim. Sim, e lidar, eu gosto de falar o seguinte, o maior medo que o ser humano tem é o vácuo, né? É saber que assim, cara, bati a meta, e agora? Né? Porque ele se prepara para bater a meta das 9 às 6. E aí, ele fala, não, das 9 às 6 eu não posso operar porque eu não posso fazer nada fora do mercado porque eu preciso fazer minha meta. Só que aí ele bate a meta em 30 minutos. Só que ele se preparou para ficar das 9 às 6 no mercado. Aí em 30 minutos ele bateu a meta. Aí o que ele se depara? Com aquele vácuo. Ele fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? Ele não se preparou. O que eu vou fazer depois que eu bater a meta? Se bater em 30 ou se bater em 8 horas? Então, já começa aí um certo grau de... Eu gosto de falar assim, tem que ter uma capacidade, uma habilidade para lidar com um certo grau de nada.